Olá, bem-vindos ao Tubo Aulas. Eu sou o professor Felipe e hoje nessa aula de Química a gente vai falar um pouco sobre os diagramas de mudança de estados físicos. Na aula anterior, a gente viu ali o que eram os estados físicos e quais eram os estados físicos conhecidos por nós, que a gente vai estudar. São eles o sólido, o líquido e o gasoso. E também vimos os processos de mudança. Então, de sólido para líquido, eu chamo de fusão. De líquido para gasoso, chamo de vaporização. Lembra que são três tipos: evaporação, ebulição e calefação. Tem a passagem de gasoso para líquido, que eu chamo de condensação, ou também tem a liquefação. E passagem de líquido para sólido, que é a solidificação. E tem ainda a passagem de sólido para gasoso, que é a minha sublimação. E também tem de gasoso para sólido, que eu vou chamar de sublimação reversa. Agora vamos falar um pouco dos diagramas de mudança de estados físicos. Mas o que são diagramas? São gráficos. Mas ele é um gráfico que te mostra o comportamento de uma substância ou de uma mistura durante o aquecimento. Cuidado, quando eu falo agora de aquecimento, é diferente de combustão, de queima. Aquecer é só elevar a temperatura. Queima, combustão, é uma reação com oxigênio. Então cuidado com essa terminologia. Aquecer, diferente de queimar, de combustão. Tá ok? Então agora, para mostrar o que é um diagrama, eu optei por mostrar o diagrama de aquecimento da água. Como é que funciona então esse diagrama, esse gráfico? Eu vou ter então um eixo vertical, que é a minha temperatura, e um eixo horizontal, que é o meu tempo. Então, conforme o tempo avança, a minha temperatura vai variar. Em geral, ela vai aumentar. Certo? No caso da água, a gente tem a água abaixo de 0 graus, ela é sólida. Vamos retomar um pouquinho esse conceito aí do que é a temperatura de fusão e de ebulição da água. Lembrando que todos os dados que eu vou colocar aqui se referem à pressão de uma atmosfera, pressão padrão que a gente tem no dia a dia, a nível do mar, tá ok? Então assim, a água, ela tem o ponto de fusão dela a 0 graus, ou seja, ela vai sofrer fusão, que é a passagem do sólido para líquido, quando ela atingir 0 graus. E ela vai sofrer a ebulição, ou seja, ela tem um ponto de ebulição a 100 graus. Ou seja, quando a água chegar a 100 graus, ela vai começar o processo de ebulição, que é a transformação de líquido para gasoso. Lembra? Então a gente tem a água abaixo de 0 graus e ela vai começar a aquecer. Quando essa água atingir a temperatura de 0 graus, que vem a ser o nosso tempo 1 aqui no gráfico, ela vai começar o processo de fusão. Até chegar no tempo 2, que é quando ela vai começar a ficar acima de 0 graus, a gente tem aí uma coexistência de água sólida e líquida. Então, durante o processo de fusão, a água sólida coexiste com a água líquida. Ambas coexistem nesse processo, certo? Então, o início da fusão a 0 graus e o final da fusão também é 0 graus. Quando chegar para cima de 0 graus, aí sim eu só vou ter água líquida. A água sólida deixou de existir quando eu passei de 0 graus. Então, do tempo 2 em diante, aqui no gráfico, eu tenho somente água líquida e ela continua aquecendo. Agora, quando eu chegar lá na faixa dos 100 graus de temperatura, quando eu chegar em 100 graus Celsius, a água começa o processo de ebulição, ou seja, ela começa a passar do estado líquido para o gasoso, vira vapor d'água. De novo, durante esse processo de ebulição, eu tenho uma coexistência desses dois estados físicos da água, líquido e vapor. Então, durante o processo de fusão, eu tenho coexistência de sólido e líquido. Durante a ebulição, eu tenho coexistência de líquido e gasoso. Olhando isso, a gente pode então deduzir que essas duas etapas, esses dois processos de fusão e ebulição, acontecem, nesse caso aqui, em temperatura constante. Ou seja, do tempo 1 até o tempo 2, enquanto acontece a minha fusão, temperatura constante. Durante a ebulição, do tempo 3 ao tempo 4, temperatura também constante. A água vai aquecendo então, ela passa de sólido para líquido, sofre fusão, fica um tempo a coexistência das duas fases, sólido e líquida, ela vai aquecer mais, ela passou para líquida, totalmente líquida agora. Quando eu cheguei em 100 graus, ela vai começar de novo um novo processo, chamado agora de ebulição. E durante o processo de ebulição, então, ela tem aí a coexistência de estado líquido e gasoso. Tá ok? Uma coisa importante a falar é que a gente pode ter dois tipos de diagramas. Um deles quando eu tenho uma substância pura, como que eu mostrei agora há pouco da água. Quando eu falo de água ou de substância pura,
eu vou enxergar no gráfico dois patamares. O que são isso? Imagina uma escada. São dois degraus retos. Enxergando então esses dois patamares, eu sei que essas duas etapas aconteceram em temperatura constante. Logo, a minha substância é pura. Qualquer diagrama então de mudança de estado físico que eu enxergar dois patamares bem distintos, e patamares que eu digo são degraus retos, eu sei que as duas etapas de fusão e ebulição acontecem em temperatura constante, e isso me diz que é uma substância pura. Por outro lado, pode acontecer também de eu ter uma mistura, e eu não vejo mais patamares. O meu gráfico, que antes tinha dois degraus, não tem mais, eles ficam inclinados. Ou seja, durante o processo de ebulição ou de fusão, a temperatura não é mais constante, ela está variando. Ela vai mudar, ela vai aumentar. Tá certo? Então, de novo, se for substância pura, eu enxergo dois patamares bem definidos. Se for mistura, eu não enxergo patamares. Eu enxergo que durante o processo de ebulição ou de fusão, a temperatura está mudando. Ok? E agora, tem dois casos específicos que eu quero mostrar para vocês. São duas misturas que podem acontecer. A primeira delas é ser uma mistura eutética. O que quer dizer isso? É uma mistura que se comporta como uma substância pura durante o processo de fusão. Quando essa mistura estiver sofrendo esse aquecimento, esse diagrama vai mostrar primeiro um patamar. Onde acontece a fusão dela é em temperatura constante. Depois, lá adiante, quando chegar na ebulição, não vai ser mais constante. Vai variar essa temperatura. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala naquelas ligas que tu usa para soldar coisas, até em casa, elas são compostas de estanho e chumbo. Essa liga ela tem uma fusão em temperatura constante, mas a ebulição dela não vai ser em temperatura constante. Vai ser uma faixa de temperatura. Então, por exemplo, a liga que tu usa em casa para soldar coisas é um exemplo de mistura eutética. O que é isso? Uma mistura que se comporta como uma substância pura durante o processo de fusão. Um outro caso que a gente pode ter, então, é de mistura azeotrópica. O que quer dizer isso? Mistura que se comporta como substância pura durante o processo de ebulição. Ou seja, quando eu pegar esse diagrama e olhar, bom, a minha ebulição está em temperatura constante, eu consigo ver um degrau bem reto, mas a minha fusão não está caído. Eu já sei que esse exemplo é um exemplo de mistura azeotrópica. Um exemplo de mistura azeotrópica é a mistura de álcool e água. Essa comercial que a gente compra no mercado mesmo. Na embalagem ela fala que é 96 graus, ou seja, o que quer dizer isso? Ela tem 96% de álcool e 4% de água. Esse é um exemplo de mistura azeotrópica. De novo, ela tem a ebulição a temperatura constante, mas a fusão em uma faixa de temperatura que varia. Tá ok? Então, rapidão, relembrando, a mistura então ela pode ser eutética, e ela se comporta, nesse caso, como uma substância pura durante o processo de fusão, ou pode ser uma mistura azeotrópica, que ela se comporta como uma substância pura durante o processo de ebulição. Tá ok? Curtiu a aula? Então curte o vídeo aqui embaixo, assina o canal, compartilha, procura o Tuboaulas nas redes sociais. A aula de hoje era isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.